ser demonstrado que a grandeza das coisas que Deus criou, elas são mensuráveis. E o que quer dizer isso? Quer dizer que tudo tem tamanho, tem medidas. Algumas têm proporções muito grandiosas, outras têm proporções muito pequenas. Mas todas elas têm complexidade. Então, e o que quer dizer complexidade? Quer dizer que ela não podia ser feita por acaso, ou então que ocorreu voluntariamente, porque elas têm muita precisão. Então, tanto em relação ao universo, a sua grandeza, quanto em relação à vida, e uns com tamanhos grandiosos, outros com tamanhos muito pequenos, mas todos com precisão. E o evolucionismo diz que essas coisas aconteceram por acaso e demoraram muito tempo para acontecer. Então, 14 bilhões de anos para chegar até onde chegou. Segundo o criacionismo, não é assim. No máximo 14 mil anos. Sobre as pessoas, 6.500 anos. Inclusive fizeram pesquisa acerca dos filhos da humanidade, né, que são os filhos de Eva, por causa da mitocôndria, não sei o que nós temos semelhança exatamente por causa do DNA e tal, e perceberam que realmente nós somos descendentes de Eva, a mulher que foi a primeira mulher que criou os filhos. Somos filhos de Adão e Eva. E como essa parte do Gênesis está na Eva, então nós temos descendência de Eva. Por exemplo, nós temos a nossa vida estava em Adão, mas fomos colocados em Eva através do óvulo de Eva. E nós temos semelhança dessa natureza. Bom, aí nós podemos ver o quê? Que de tudo isso que nós já vemos nesses dias, nós nos baseamos que, quando começou, a Bíblia diz assim, no princípio, o que aconteceu no princípio? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma, era vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a terra, sobre o mar, sobre toda a natureza que Ele tinha criado. Deus criou com precisão, tudo. Criou perfeito. E está se deteriorando. Bom, daí nós vemos o seguinte, que de algumas passagens que nós vimos, nós vamos fazer a leitura, né, principalmente do Salmo. O Salmo 19 nós vamos ler. Dá para ler ou pode ficar faltando palavras? Salmo 19. Vamos lá. Todos lendo juntos, vamos lá.
dia, em uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem e sem fala, ouvem-se as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele expôs uma treta para o sol, que é a noite que sai do seu lado e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada segura o seu calor. Maravilhoso salmo que Davi escreveu e que ele ainda não conhecia todas essas grandezas que nós podemos ver através dos vídeos, né? No entanto, ele já anunciava nas Escrituras como sendo uma coisa sobrenatural, milagrosa, a criação do universo. O Salmo 8, verso 3 e 4, vamos ler também, que fala da diferença entre a grandeza de Deus, a pequenez do homem, mas assim mesmo Deus contempla o homem, agraciando ele através de muitas vezes. Vamos ler então lá, Salmo 8. Senhor nosso, como admirável é o teu nome em toda a terra, Pois puseste a tua glória sobre os céus, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que nos diz. no entanto, um pouco menor do que os anjos, fizeste mais de honra e de glória no coroado. Está na outra página, então não vamos tirar, mas está na outra página da transparência. Bom, então, nós pudemos ver que todas essas grandezas de Deus, a criação do universo, os céus e a terra, todos os planetas, quando ele criou o homem, ele fez a coroa da criação. E agora, essa coroa nós vimos ontem, que colocou na mão dele, mas lhe deu uma ordem, lhe deu uma advertência, lhe deu uma palavra para que ele não abusasse da confiança que ele tinha conseguido de Deus. Disse assim: olha, de toda a fruta que está no jardim, livremente comerás, mas a que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, não tomarei dela, porque se der que dela comer, certamente morrerás. E nós vemos que, como consequência, o ser humano que tinha vida eterna, física, não só vida eterna espiritual, mas física, por causa da vida eterna espiritual, ele não morreria, mas ele morreu espiritualmente porque ele desobedeceu. E como consequência, trouxe uma porção de desgraça sobre todos os elementos que fazem parte da humanidade. A terra ficou amaldiçoada, o ser humano passou a morrer naquele instante fisicamente. Espiritualmente ele morreu naquele momento, mas fisicamente ele começou a morrer. E todos os filhos deles já nascem morrendo. A cada dia ele está mais próximo da morte, por causa, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, nós ficamos imaginando, olha, uma criatura que recebeu tantas bênçãos, que Deus criou tantas coisas para ele, e agora
nós vemos que ele está numa situação muito difícil, porque ele agora, ele não é mais imortal fisicamente, e ele está morrendo dia após dia. Aí nós vemos que Deus providenciou meios para que ele pudesse retornar, para que ele pudesse receber novamente aquilo que ele perdeu lá no Éden e passou a todos os seres humanos. Então, em Romanos, nós encontramos no capítulo 8, verso 31, 38 e 39, que Deus dá chance ao homem novamente. Lemos novamente agora. Vamos lá. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, nós pudemos ver então que Deus depois de ter criado o homem imperfeito, de dar a ele o direito de vida eterna, ele perde esse direito. E antes que ele morra eternamente, tomando do fruto da árvore da vida, Deus lhe dá mais uma promessa e faz a ele assim, que ele tenha direito de voltar a ter a vida eterna espiritualmente, se ele nascer de novo. E como ele pode nascer de novo já sendo velho? Nascer espiritualmente. É uma promessa que Deus faz através de seu Filho que ainda ia vir ao mundo, dizendo assim a Satanás: porque você fez isso, maldita é a terra, e você comerá agora, você vai rastejar, você vai fazer isso, e você vai lutar contra a semente da mulher, e você vai ser um opositor. E essa oposição nós encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e leamos lá nas nossas escrituras. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Leamos, portanto, a promessa que Deus faz naquele momento tão terrível para o ser humano, para Adão, naquele momento. E nós lemos o quê? Vamos lá? Todos mundo lendo junto. E porém Isaac dizia a mulher: ele a tua semente, E a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer, Satanás será esmagado pelo calcanhar de Jesus Cristo, mas será ferido o calcanhar de Jesus, e ferimento no calcanhar significa morte. Jesus morre para ferir Satanás e dar-nos a nós o direito da vida eterna. Na verdade, Jesus, ele teve naquele momento morte de substituição, morte vicária. Ele morrendo no lugar do humano, da humanidade, morrendo no lugar das pessoas, para que as pessoas tivessem a vida que ele teve. E nós vimos então ali, através daquela promessa de Deus, e agora já realizada por Jesus Cristo, dizendo que nenhuma condenação há mais para quem? Para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a
carne, mas segundo o Espírito. Então, nós podemos ver que de tudo isso que nós estamos estudando essa semana toda, o mais importante é que em Jesus Cristo nós temos a vida eterna. As coisas grandiosas de Deus, tão imensas, como as coisas grandiosas de Deus, tão pequenas, ela não se compara com o valor do ser humano em receber o presente de Deus, para ter vida eterna. Jesus disse assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Ou se ele se perder, se ele não for salvo. Sabe por quê? Porque o apóstolo São Paulo, ele andando ali em Atenas, ele percebeu que aqueles homens muito sábios, gregos, pessoas que eram dono de uma capacidade muito grande de cultura, mas eles não criam no Deus verdadeiro. E nós encontramos aonde isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 23 em diante. E leiamos aí o que Paulo está escrevendo nas Escrituras, no livro de Atos dos Apóstolos, para que os cristãos, para que os humanos saibam que sem Jesus Cristo é impossível chegar ao reino de Deus. Leiamos lá. Porque passando eu e vendo os vossos pais, achei também nós sábios da escrita, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós mais não conheceram, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Deus contempla em obras que vem da aliança, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Portanto, tem determinado o dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que sou, e isso deu certeza a todos, ressuscitando os mortos. Então nós podemos ver aí, ó, coisa maravilhosa isso que nós podemos ver através das Escrituras. Que o quê? Que Jesus Cristo, Ele é o Deus desconhecido que estava sendo adorado pelos gregos sem o saber. E Paulo anuncia a eles: olha, vocês fizeram um altar ao Deus desconhecido. Esses que vocês não conhecem é o que eu anuncio. Muitas pessoas ainda hoje não sabem quem é Jesus. Ficam imaginando que Jesus é uma pessoa que fez muitas coisas boas no passado, que fez muitos milagres, que cuidou de muitas pessoas que eram necessitadas, que precisavam receber algumas coisas, inclusive comer pão e beber água. Mas Jesus é muito mais do que isso. Ele é o único que pode salvar a humanidade. Nós vamos cantar mais um hino. E agora nós vamos cantar um hino que vai falar exatamente de como foi que Jesus nos comprou, pagando